Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal KS Advogados. O meu nome é Felipe Osmar Krieger e eu sou advogado da Krieger e Spengler Advogados Associados. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o desvio de função e o acúmulo de função. E esse tema foi sugerido por um dos nossos inscritos aqui do canal. Se você também deseja deixar a sua sugestão para os nossos próximos vídeos, escreva aqui nos comentários qual é o tema que você sugere para os nossos próximos vídeos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva e deixe também o seu like no nosso vídeo. Assim, essa informação jurídica vai alcançar muitas pessoas. E o que é o desvio de função? O desvio de função acontece quando é exigido que o empregado exerça funções diferentes daquelas para as quais ele foi contratado e estão estabelecidas no seu contrato de trabalho. Por exemplo, digamos que João foi contratado para ser vendedor de uma empresa e em determinado momento foi exigido que ele exercesse as funções de caixa da empresa. Consequentemente, está acontecendo um desvio de função, pois foi exigido que ele exercesse funções diferentes daquelas para as quais ele foi contratado, de maior complexidade, e é muito importante também que a função que ele esteja exercendo em desvio possua uma remuneração maior que aquela para a qual ele foi contratado. E qual é a diferença entre o desvio de função e o acúmulo de função? No desvio de função, a pessoa passa a exercer uma atividade totalmente diferente daquela para a qual ele foi contratado. Já no acúmulo de função, como o próprio nome diz, ele vai acumular, além daquelas que ele foi contratado, outras atividades que estão estabelecidas para outro funcionário. Por exemplo, digamos que o João ele foi contratado para vendedor e ele de fato exerce as suas atividades como vendedor da empresa, mas também foi exigido que ele passasse a exercer as funções de caixa da empresa. Nesse caso, ele vai estar acumulando outra função diversa da qual ele foi contratado. E quais vão ser as implicações práticas para o desvio de função e para o acúmulo de função? No desvio de função, o empregado vai fazer jus ao salário da função que de fato ele vem desempenhando. Se, por exemplo, o caixa recebe um salário maior que o vendedor e o nosso amigo João está desempenhando de fato a função de caixa e não de vendedor, ele vai ter direito ao salário de caixa. Já no caso do acúmulo de função, se João desempenha a função de vendedor e também desempenha a função de caixa, ele vai ter direito a um plus salarial. Lembrando que na prática essas situações vão ser verificadas caso a caso pelo juiz para determinar se o empregado vai ter direito ao desvio de função ou ao acúmulo de função, ensejando o plus salarial ou o salário para o qual de fato o empregado vem exercendo essa função. E como que o empregado pode comprovar o desvio de função e o acúmulo de função? É muito importante que o empregado possua um contrato de trabalho estabelecendo quais as funções e quais as atividades que ele foi contratado. Se ele não possuir um contrato de trabalho, a carteira de trabalho também é um documento importante para fazer prova da função ou do cargo para o qual ele foi contratado. Tendo este documento, o empregado vai poder comprovar as funções diversas que ele vem exercendo. E isso vai poder ser feito através de documentos, testemunhas, áudios, vídeos e demais provas admitidas em direito. Essas então foram as principais informações referentes ao desvio de função e ao acúmulo de função. Esperamos que essas informações possam ser úteis para você e se você gostou, compartilhe também com os seus amigos e os seus familiares. Nos acompanhe aqui nas redes sociais, pois estamos toda segunda-feira
compartilhando conhecimento. Um forte abraço e até a próxima!